Estamos de volta com o Educadoc. Dessa vez a gente está recebendo Eduardo e Humberto. Humberto, tá com você agora. Né, o Eduardo, né, no bloco passado, trouxe questões muito importantes, né? Na verdade, eu quero reforçar, né, a minha concordância, né, e dizer assim, né? De fato, né, não se pode pensar a exploração sexual e o abuso sem, né, trazer essa historicidade, né, de que a gente vive numa sociedade que é fruto desse patriarcado, né, que esse patriarcado, né, e essa escravidão, ela teve como grande princípio o domínio do corpo do outro, e como esse outro, né, é uma criança, um adolescente e mulher, né, isso se dá de forma ainda mais, né, vulnerável aos olhos, né, dessa sociedade que cresceu, né, a partir dessa ideia que não são sujeitos de direitos, né, que os meninos e meninas não são sujeitos de direitos, mas sim propriedade dos corpos, né, né, desse fator que a gente chama na sociologia da criança de adultocentrismo, né? Esse adultocentrismo que vai não garantir que esse menino, essa menina seja tratado como sujeito de direitos, mas que esse tratamento, né, do ponto de vista das relações de poder, se dá a partir do interesse do adulto, da conveniência do adulto, né? E esse adultocentrismo, que para mim ele é estrutural e estruturante, assim como o racismo, ele faz com que a gente, né, esteja sempre se colocando, né, num processo de vigilância constante, né? E essa vigilância constante é no sentido de que essa rede de proteção ela não deve cochilar diante, né, de qualquer prática ou discurso que remeta à possibilidade de considerar essa criança como objeto de direitos, como objeto de interesse desses adultos, mas sim como sujeito de direitos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com questões, né, porque também o Eduardo trouxe de forma bem sutil a questão desse conservadorismo né, e dessa ideia de que, por exemplo, não se pode discutir gênero, né, ou que a escola não é espaço para discutir a questão da saúde, né, reprodutiva das mulheres, das meninas, ou das doenças sexualmente transmissíveis, porque quem é que vai, né, se não a escola, pautar essas questões? Sim. Qual é E a... que tipo de provocação precisa ser feita para É, que essa história ela possa é, surgir? Porque é. se a provocação não for feita, o adolescente, eu falo do adolescente porque é o foco hoje Sim, sim. da Secretaria Estadual da Educação, não que é o foco, mas é o grande público da Secretaria Público. Estadual da Educação, né? Se você não provoca o tema, esse estudante ele pode entrar e sair da escola e nunca falar sobre isso. Sim. Sim. É na provocação que a gente escuta a resposta e essa resposta ela nos traz É, outra. Ela também é uma provocação pra é. gente, né? Porque, Desculpe atrapalhar, não, de Humberto. jeito nenhum, você como um professor, Hugo, isso lhe toca, né? Lhe Sim, afeta, profundamente. né? E como bem Eduardo falou, né? Eduardo trouxe, eu não sei se eu vou fazer o gol, mas vou aqui tentar, porque ele trouxe a bola direto para, né? O que eu quero dizer é o seguinte, Eduardo, que você está muito, né, correto no sentido de que a gente, ao reproduzir uma mentalidade conservadora, mais preocupada, né, com um fundamentalismo religioso, muitas vezes a gente cega, né, do ponto de vista da realidade concreta do que é a adolescência e a juventude hoje. É o acesso à informação que esses meninos e meninas têm, nem sempre é um acesso à informação de qualidade que serve para uma educação, para o respeito às diferenças, para o respeito às mulheres, né, às meninas. Né? E é necessário que a escola tenha na sua matriz, né, curricular, no seu projeto político-pedagógico, ações voltadas para, né, uma discussão sistemática, né, de enfrentamento a esse tipo de violência. Aquela que a criança, inclusive, tem muitos programas, né, e ações, né, que fazem, inclusive, né, trabalhar desde crianças pequenas o que a gente chama de autoproteção. Fundamental para a criança pequena saber o que é um toque afetuoso ou um toque com outra intenção, né? As crianças desde pequenas elas precisam, né, perceber que existe uma diferença. E onde é que se vai aprender isso? Na escola. A escola é fundamental, né?
Mas quero também dizer, né, que essa questão da universidade, né, porque você, inclusive, nos É, trouxe, a importância da universidade é desse processo, fundamental, né? fundamental no ponto de vista da pesquisa, do ensino e da extensão. Na pesquisa, porque a universidade ela vai precisar se atentar às novas formas de violência que vão se, né, reinventando, né, porque a violência é um fenômeno histórico e social, e ela vai se reinventando de acordo com o tempo e com o espaço, né? Ela também precisa estar preocupada em fazer com que essa pesquisa se torne extensão, ou seja, que ela chegue no conselho tutelar, que ela chegue no CREAS, no CRAS, que ela chegue no posto de saúde, que ela chegue na polícia, né, no setor de segurança, que ela chegue na escola, né, então a universidade tem esse, e que essa Chega na casa formação das das pessoas, né? casas das pessoas e que e que essa universidade precisa também, né, formar os futuros pedagogos, futuros professores, né, os futuros advogados, porque essa questão também é uma questão que é pouco explorada, se a gente levar mesmo a cabo, né? Toda vez que a gente vai fazer um estado da arte sobre a questão da violência sexual, sabe que as pesquisas, elas muitas vezes são concentradas em uma área de conhecimento, né, que muitas vezes, né, não perpassa, né, por uma questão de uma formação inicial, né, não é só para quem é da pedagogia, psicologia, não. Quem é do direito precisa saber como é que, à luz do direito, essa violência precisa ser enfrentada. Quem é da história, quem é da sociologia, né, quem é, né, das diferentes áreas do conhecimento, porque essa não é uma questão só para áreas específicas, né? Esse é um tema que transversaliza toda a área do conhecimento humano e social, né? E muitas vezes, né, a depender da situação, essa universidade ela precisa também, né, estar trabalhando em sistemas com o jornalista, com a comunicação, com o pessoal das exatas, porque a violência ela não está concentrada só, né, na escola, nas humanidades, ela se dá em toda a sociedade, como bem, né, já falamos. Então, para concluir, eu penso assim, né, a universidade tem um papel importante, que é, de fato, tornar científico esse tema, né? Que é, de fato, né, você... O Eduardo falou do negacionismo. Você falou muita coisa, Eduardo. Né? Eu acho que Porque... talvez eu tenha sido até um pouquinho polêmico. Não, mas é muito bom, porque a bola está vindo para mim. Sim. Porque essa questão do negacionismo, né? Quem é que pode vencer esse negacionismo? É o conhecimento científico responsável pela transformação social que melhore a vida das pessoas, né? E vencer o negacionismo, a onda de fake news, é necessário que a universidade esteja muito empenhada nesse processo desafiador, né? Então, a universidade de hoje, ela não pode estar mais encastelada, até porque, né, a própria sociedade, quem está na gestão pública, nos conselhos, no atendimento direto, né, precisa mais do que nunca que ela chegue junto para mudar essas diferentes realidades e a gente enfrentar as violências sexuais de forma qualificada, de forma que é isso que a gente... Para que isso? Para a gente não acontecer, que é a coisa mais séria, que é a revitimização. Verdade. Veja, uma das questões mais sérias em relação à questão da violência sexual é a seguinte: a criança ou adolescente, ela passa por uma violência na sua casa, na sua comunidade, qualquer outro espaço, e ela chega no conselho tutelar e ela não é bem atendida. Ela chega no posto médico, ela não é bem atendida. Ela chega na delegacia, ela não é bem atendida. Então, ela está sofrendo uma outra violência. Isso é muito sério, Eduardo, né? Então, a universidade é importante porque quando ela parte para a formação extensionista desse tema, Sim. ela faz com que o conselho tutelar, né, atenda o caso e caminhe, né, de uma maneira adequada. Que a segurança encaminhe, acolhe, e agora tem, inclusive, a lei do sistema de garantia de direito, né, que é o acolhimento, né, de uma escuta qualificada, né, que é um depoimento especial, né, que faz com que a revitimização aconteça. Então, isso tudo é muito importante, né, porque existe uma nova mentalidade de como enfrentar a violência, existe uma nova legislação, essa então é de 2017, né, e a universidade precisa estar junto, né, para produzir pesquisa
e para qualificar essa rede de proteção. Bacana. Rede de proteção, professor Humberto e Eduardo. Quem é essa rede de proteção? Como ela funciona e qual seria o papel dessa rede nesse enfrentamento? Porque algumas pessoas ainda estão aí pensando que a rede de enfrentamento é só polícia. É só polícia que faz rede de enfrentamento? Não, professor. A rede de proteção, na verdade, são várias instituições que não necessariamente são instituições governamentais. Quando eu falo governamentais, é a polícia. A rede de proteção são todas essas instituições que participam da garantia e promoção dos direitos da criança e do adolescente, principalmente a proteção, tá? Vamos nesse viés. Por quem nós entendemos fazer parte disso? A polícia, sim, tá? Seu papel investigativo, ter uma informação de qualidade para que o poder judiciário, que também faz parte dessa rede de proteção, ele possa decidir, julgar e aplicar, inclusive, medidas de proteção para aquela criança ou adolescente. Temos o Conselho Tutelar. O que são os conselheiros tutelares? São pessoas indicadas pela própria sociedade através de um processo eleitoral, que aqui em Pernambuco nós temos aqui a honra, né, de termos a Escola de Conselhos contribuindo nesse processo. E esses conselheiros tutelares são aquelas pessoas que estão mais próximas para identificar essa violência. Quando eu digo próximos, estão dentro da comunidade, visita a família, se identifica que existe algum caso de violação, aciona aquelas instituições que estão ali ao redor, seja a própria escola para fazer uma matrícula, conselho, o CREAS, quando você tem um direito, a necessidade de uma rede de proteção de assistência social básica, um CREAS se tiver já um direito violado. Nós temos aí dentro ainda o Ministério Público e as secretarias e os conselhos de direito. Tá? Por que eu estou falando também dos conselhos de direito? Porque a política pública, ela não pode estar, quando eu digo política pública, é o que é que governo, Estado e sociedade deve fazer para enfrentar a violência sexual. Isso não deve estar resumido a uma norma, a um artigo de estupro de 217, ou 217A, ou 213. Isso aqui são normas de direito que vão punir o agressor. Mas o objeto maior a ser tutelado aqui é a integridade do crescimento, a integridade do direito de ser criança, é garantir isso. Garantir uma infância saudável, sem violência. Então, a norma jurídica, me permitam até a ousadia de dizer, e até discordando da educação, que muitas vezes os operadores de direito, digo advogados, juízes, recebem nas faculdades. O direito ele não é uma norma positiva. Errou? Está aqui a punição. O direito ele tem que ser humano. Quando eu falo humano, volto para o papel da responsabilidade dessas universidades em formar pessoas que estejam aptas não só a enfrentar, mas acima de tudo detectar essa violência. Então, a rede de proteção são todas essas instituições. A escola, sim, exerce um papel de rede de proteção. O Conselho Tutelar exerce. A sociedade civil, várias instituições, várias ONGs, várias entidades que atuam muitas vezes de forma, eu vou dizer assim, não é precária, mas sem o apoio do governo, mas que às vezes, muitas vezes, exerce um papel brilhante no acolhimento, na escuta, no acompanhamento dessas famílias. Então, a rede é muito ampla. E aí, esse mês de maio, ele serve, sim, para nós expormos quem é a rede, qual o seu papel e como essas instituições todas, elas trabalham de forma articulada. Eu acho que esse é o grande cerne da questão, é a articulação, essa intersetorialidade. Como é que eu, advogado, tenho um compromisso em relação ao enfrentamento à violência sexual? Como é que o assistente social também tem esse papel? Cada instituição, cada profissional, de acordo com a sua habilitação, com a sua capacidade, tem sim um dever nisso. E aí os nossos professores, volto a tecla, né? Está aqui a Educadoc. Nós estamos aqui também para trazer
um pouco de contribuição para que esses educadores e a sociedade como um todo se identifiquem como integrante dessa rede. Eu acho que esse é o principal papel. Não, e essa rede de proteção ela é fundamental porque é através, né, de uma perspectiva dialógica que o problema vai ser enfrentado, né? Por exemplo, o caso está na escola. A escola aciona o conselho tutelar. O conselho tutelar aciona, a depender do caso, a saúde, porque vai fazer os exames necessários, aciona, né, a polícia, se for o caso, né, e o Ministério Público, né, a depender do caso. Aí você vê aí várias instituições sendo, né, envolvidas no processo, né, a depender, aí para seguir, a depender da situação, a Defensoria Pública é envolvida também, haja vista se a pessoa vai precisar, né, de um advogado, de um profissional que defenda, né, e vai desaguar no tribunal, né? Então veja, quantas pessoas, né, estão envolvidas nesse processo, e essa é a rede, né? E esse menino e essa menina, né, ela vai ter o apoio, inclusive, né, em seguida, né, dos profissionais de saúde, né, tanto do ponto de vista psicológico como também, né, clínico, né? E esses profissionais precisam também estar, né, habilitados para receber casos como esse, né? E o que é muito interessante é que a lei ela se torna mais sofisticada, que ela tem hoje, né, a dimensão de que a testemunha, se tiver o caso, também precisa de proteção. Se for o caso, a família também vai precisar de proteção, né? Então, assim, é necessário, né, que a gente perceba que do ponto de vista, né, da estrutura, né, da normativa, né, o Brasil, né, e Eduardo, como advogado e como, né, sabe bem, né, Eduardo, se a gente tem uma legislação muito sofisticada, né, a partir do estatuto e todos esses, né, porque, por exemplo, essa lei da escuta qualificada, né, que na verdade se chama Lei do Sistema de Garantia de Direitos, ela vai estabelecer, né, as atribuições para todos esses entes. Inclusive para a sociedade civil. Isso, né? Sim, porque veja, a sociedade civil, ela muitas vezes atua no atendimento, né, a esse menino ou essa menina ou a família dela, ou ela também vai trabalhar no campo de uma proteção voltada para a prevenção. Que muitas vezes, né, e ela faz então parte também dessa rede, né? E o que é muito importante perceber, que ela vai, né, muitas vezes chegar em espaços que o Estado pode chegar, mas tem uma certa dificuldade de chegar, porque ela muitas vezes está no campo da comunidade, está no campo, né, de uma minúcia da sociedade, né, que está tão ali com a sua especificidade, né, com que só quem é mesmo, né, daquele setor, daquele bairro, daquela comunidade, né, vai ter a dimensão do que representa, do ponto de vista da potencialidade, né, para uma cultura de não violência ou para um espaço mais vulnerável, né? Então, por isso que é muito importante a gente acreditar na sociedade civil organizada e aquela que se compromete, inclusive, né, de buscar levar para o Estado questões e demandas novas. Acho que é muito... Maria da Glória Gon, ela traz uma coisa muito interessante no sentido de perceber que o papel dessas organizações sociais e dos próprios movimentos sociais, ela é fundamental porque muitas vezes ela vai alertar ao poder público questões que ele precisa da sociedade civil para saber que existe aquela demanda específica, né? E ele, né, o poder público, ele vai ter que, a partir de uma expectativa também dialógica, né, fazer o planejamento. Por isso que é importante um plano de enfrentamento à violência sexual. E que esse plano seja construído entre, né, essas diferentes organizações, né, tendo como protagonista, né, o conselho, né, e o governo, né? Então, são questões, Hugo, que nos leva a perceber que o problema da violência sexual e seu enfrentamento ele tem, né, ele tem uma marca de uma complexidade
social, política, jurídica, muito grande que se entrelaçam, né? Não é uma Sim. coisa simples, né? É uma coisa complexa, por isso que é importante que a gente sempre esteja, inclusive, vivendo esses momentos aqui, como bem disse Eduardo. Porque toda vez que a gente vê com um espaço como esse tema ele é debatido, esse tema Repercute, né? repercute. Exatamente. Isso desperta, né, nesses vários agentes, né, o senso da responsabilidade. Porque, de fato, né, a crueldade diante, né, da violência praticada por uma criança ou adolescente, ela deve ser sentida por todos nós, né? Eu acho que essa indignação, essa sensibilidade, esse compromisso com o enfrentamento deve ser de todos nós. Humberto, e na formação de professores e professoras nas universidades, como é que está sendo hoje? Você percebe que existe uma busca para a discussão do tema, estudantes têm buscado compreender melhor o tema, compreender melhor as nuances para poder atuar, professores e professoras nas universidades têm discutido, trazido essa discussão para a formação universitária, para a educação. Como é que você tem sentido isso nesse momento atual? Veja, aqui em Pernambuco, as duas nossas universidades, né? Nós temos a escola de conselho, as duas federais. Eles têm grupos de estudos, né? Que eu pertenço e a minha co-irmã. Essa semana passada, a professora Valéria Nepomuceno também lançou uma pesquisa. Isso, exatamente. A Valéria que é do serviço social, né? Isso, né? E que também tem um trabalho muito importante nesse campo, fundou conosco a Escola de Conselho. Sim. E eu digo que ela é eterna professora da Escola de Conselho, ela ri bastante, né? Porque ela foi a primeira professora da escola que trabalhou com isso. E a nossa universidade também se compromete, né? Além da Escola de Conselhos, a gente tem várias pesquisas. Eu mesmo estou orientando nesse momento 2 pessoas que trabalham com esse tema, né? Da violência sexual. Então está sempre, né, outros colegas também orientam. E a gente tem um programa na universidade, interessante, Eduardo, chama o FRPE, Faça Bonito o FRPE. Faça Bonito é o logo né? Porque a gente está trazendo, eu estou trazendo essa experiência a partir da minha vivência, né? Então a gente repercute para toda a comunidade, né? As pesquisas, traz a rede de proteção para dentro da universidade e a gente envolve inclusive a nossa escola de aplicação, né? Mas vocês acreditam que todo ano, quando a gente faz esse processo, sempre há uma procura dos estudantes, não só interessados em pesquisar, mas interessados em saber como é que eles devem denunciar. Isso, é uma pergunta importante, né? A gente tá já no finalzinho, eu tô avisando para É vocês, viu? verdade. Que nós temos Já? alguns minutos. Gente, 2 vamos minutinhos. fazer outro programa depois, parte 2. Estamos à disposição. Esse programa, ele vai de segunda a quinta-feira, então a gente tem tempo, não é? Não hoje, mas nós teremos tempo para conversar Vamos bastante. aproveitar. Eu quero perguntar para vocês, para não deixar finalizar esse programa sem essa pergunta. Quem precisa denunciar? Como faz? Bem, hoje nós temos vários canais. Vou primeiro responder quem precisa denunciar. Qualquer pessoa que identifique um mínimo sinal de violência. Perfeito. Tá? Criança e adolescente são sujeitos de direitos. Tá? A gente não tem que, porque o que é que fulano vai achar, vou me meter nisso. Não existe esse medo. Tá? O principal é garantir com que essas crianças elas não sejam violadas em seus direitos. Então, como é que eu denuncio? Eu tenho o formato do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que qualquer pessoa pode, através desse número, fazer essa denúncia. Podemos, dentro do seio escolar mesmo, o professor acionar o Conselho Tutelar, o vizinho pode acionar também o Conselho Tutelar, a delegacia de polícia. Eita, eu não tenho provas. E se lá na frente o pai não colaborar? Esse é um crime que ele depende de interesse de pai, de mãe, havendo a comprovação, havendo indícios, não vou nem a comprovação, indícios de que aquela violência está ocorrendo. A autoridade policial pode e deve iniciar a investigação. Então, só para revisar, Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, nós temos o Conselho Tutelar, temos a Delegacia de Polícia, a própria escola também é um viabilizador, né, dessas informações.
para que toda uma rede, Ministério Público também, a Defensoria Pública e a própria sociedade civil, os conselhos de direito, ao terem conhecimento de qualquer ato de violência sexual, vão sim promover com que essa informação ela seja repassada às autoridades competentes e, objetivamente, a criança e o adolescente, sem ser revitimizada, que isso é o mais importante, Sim. vai ser atendida, acolhida e protegida. É isso. Humberto Miranda, Eduardo Figueiredo, a gente está chegando ao fim do Educadoc, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou fazer o convite novamente para a gente voltar a falar sobre o assunto, trazer outras pessoas também, porque eu acho que é importante que a gente possa entrar na casa das pessoas e falar sobre um tema que é tão caro para a gente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. O professor Humberto também está aqui ao Satisfação, lado meu dele. amigo. E assim, e mais uma vez dizer, né, feliz pelo reencontro, né, de um grande parceiro, companheiro de luta, né, Eduardo Figueiredo, que sempre nos, né, possibilitou boas parcerias. Né, e a vida, ela é feita disso, né? Só Sim. se enfrenta toda essa violência quando a gente tem, né, pessoas comprometidas com o bem comum, né? Com os direitos humanos do bem viver, né? Acho que essa é a nossa grande missão. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado e a gente volta com o Educadoc.